Glória a Jesus Cristo. Bom, eu não sei o que o Senhor Deus quer que nós meditemos no dia de hoje. São 2h57 da manhã. O Senhor Deus não quer me dizer o que Ele quer me usar para ministrar. Ele só me disse para eu abrir os meus lábios. Bom, eis-me aqui. Creio que o Senhor Deus vai lhe abençoar poderosamente nessa preciosa manhã, nessa madrugada. E também creio que o Senhor tem algo maravilhoso para mim e para vocês em nome de Jesus. Uma coisa muito importante que é necessário nós fazermos é sermos obedientes à voz de Deus. Obedientes custe o que custar. Obedientes mediante a qualquer tipo de circunstância. Por quê? Porque a obediência é a chave que abre muitas portas de um chamado. Muitas e muitas portas de um chamado. A obediência é algo que faz parte do primário com Deus, do colegial com Deus, do estudo. Vamos colocar essas colocações que hoje já mudou muitas coisas. A parte da faculdade com Deus e a parte do ensino além do superior, que seria mestrado, doutorado, PhD Master. Se eu ainda estou dizendo algo errado, se eu estiver dizendo algo errado, que você me perdoe. Bom, o obedecer as 3 letras que movem o coração de Deus, a letra O, a letra B e a letra C, devem fazer parte de toda a caminhada cristã de um cristão. Porque se eu sou um cristão, eu preciso obedecer à voz do meu mestre. A Bíblia Sagrada diz, e direto o querido Espírito me pede a mencionar essa parte. Lucas capítulo 6, versículo 48 diz: por que me chamais de Senhor, Senhor, e não quereis me obedecer? A obediência é um fator primordial e principal na vida de um cristão. Conversando com um querido pastor de Portugal, gostei muito de ver um relato que o Senhor Deus revelou ao coração dele, quando ele me disse que, pastor, escutando uma mensagem que o Senhor Deus lhe usou a ministrar, eu descobri uma coisa fantástica que sempre esteve diante dos meus olhos e eu não havia compreendido isso ainda. E eu disse a ele: o que, pastor? Ele me disse: pastor, o segredo da unção não está relacionado com subir ao monte, com orar, jejuar, nem nada. A chave da unção está relacionada no obedecer. Falei: pastor, congratulations, parabéns. Você aprendeu algo que poucas pessoas sabem. E muitos morreram tentando descobrir qual era esse segredo. O segredo da unção de Deus, e uma das chaves da unção de Deus, é a obediência à palavra, à voz e o desejo do querido Deus. A obediência contra a própria vontade, a obediência contra os próprios desejos, a obediência contra as resistências internas do ser humano, a obediência contra as resistências mentais do ser humano, a obediência contra tudo quanto o ser humano tem dentro dele que se opõe a Deus. As nossas mentes e as nossas emoções em associação com a alma são muito veementes contra a vontade de Deus e a palavra de Deus. Normalmente, quando a palavra de Deus ela é manifestada dentro de nós, no nosso espírito, em audição espiritual, como possivelmente você já possa ter escutado o Senhor Deus me usar a ministrar sobre isso, a audição espiritual, ela nada mais se designa que o próprio Deus fala conosco através do nosso espírito, através de um sentimento que se manifesta dentro de nós, trazendo a exata expressão que Deus tem para falar conosco. Exemplo: um jovem fora arrebatado em Rondônia, em uma das reuniões que nós estávamos, ele ficou quase 7 horas arrebatado. No momento que a unção de Deus bateu,
o corpo físico caiu em terra. Pá! E o espírito dele continuou de pé. Foi mais ou menos isso que ele nos contou depois. Depois de quase 6 horas arrebatado, mais ou menos isso, a glória de Deus estava bem forte dentro do quarto. Não digo o nível da unção, eu digo o início da glória. Ele tinha acabado de ser arrebatado. E um jovem chamado Adão, muito pouco tempo no ministério, praticamente 2 meses congregando em um ministério, e um moço muito simples, e com todo respeito, eu gostaria até de dizer como ele me disse, não pelo fato do linguajar dele ser um linguajar mais utilizado assim na roça, mas pela simplicidade dele, com os olhos todos em lágrimas, com o rosto brilhando e uma fixação nos olhos como de fogo. Ele olhou para mim e disse: pastor, o jeito que eles vivem lá em cima não é o jeito que nós vivemos aqui embaixo. E por enquanto ele liberava essas palavras que infelizmente não estão de acordo com o nosso precioso português. A presença manifesta de Deus permeava no nosso meio. As pessoas choravam naquele momento por enquanto ele contava aquilo. Ele disse: pastor, uma coisa interessante que eu reparei lá em cima, quando o Senhor me levou para ver algumas coisas, era que quando eu ia falar com aquele ser resplandecente, saía um sentimento de dentro de mim, e esse sentimento entrava dentro daquele ser, e aquele ser sabia tudo quanto eu queria falar para ele. Eu não falava com a minha boca. E quando aquele ser queria falar algo para mim, saía um sentimento de dentro daquele ser e entrava dentro de mim. Eu sabia tudo quanto ele queria que eu falasse. Eu falei: meu Deus do céu, não é possível que esse jovem está dizendo isso. Eu falei: querido Espírito, não é possível que esse jovem está falando isso. São só íntimos que aprendem isso. São só pessoas íntimas que aprendem como literalmente se distingue e se discerne a voz de Deus. Como Ele fala expressamente com os teus. É exatamente assim que Ele fala conosco. É através de um sentimento do próprio Deus, que por intermédio do Espírito Santo nos toca. Esse sentimento não toca o coração do homem que é embasado nas emoções humanas. Esse sentimento toca o espírito do homem. Eu intitulei de o coração espiritual do homem. Ele toca o espírito do homem, que é fundamentado na palavra de Deus, não baseado, fundamentado na palavra de Deus. E esse sentimento é um sentimento que quer falar dentro da gente, e expressa infinitamente mais do que palavras. 1 segundo desse sentimento vale mais do que eu gastar 5 dias falando às vezes. Porque ele até é engraçado, se você estudar um pouco outros idiomas, você vai ver, principalmente o inglês, que o inglês ele não é literalmente traduzido. Se você quer aprender a falar inglês de uma forma muito fluente, algo bom, algo literalmente satisfatório como um nativo, você vai ver que o inglês não se aprende em traduções. O inglês se aprende pensando como um americano, ou seja, já não dá mais para pensar como um brasileiro, porque eles pensam diferente da gente. E o legal é algo que precisa fluir de dentro de você. É como se fosse um sentimento que fluísse dentro de você. É algo engraçado, que é o sentido da coisa, sabe? Expressa diferente. O sentido expressa diferente do literal da palavra. E a voz de Deus, não que seja igual, infinitamente superior, mas a voz de Deus ela expressa de forma diferente aquilo que a palavra não é capaz. Às vezes, uma coisa que é engraçada é que o Senhor Deus, quando Ele fala com o famigerado vaso, o vaso repassa o que Deus disse. Nem sempre como Deus disse. O fato de dizer assim diz o Senhor, o fato de orar em línguas às vezes,
o fato de usar alguns tipos de palavras como assim te diz, eis que te digo, ó filho amado e querido, tenho visto as tuas aflições e contemplado como tu podes, como tu tens se posto diante de mim, que sou o Deus que fez os céus e a terra, exaltado e engrandecido. E isso são as palavras que estão dentro do vaso. Se fosse um vaso um pouco mais com um linguajar um pouco mais simples, o Senhor Deus diria algo ao vaso por meio de um sentimento, ele transmitiria mais ou menos assim: eu tenho visto o jeito que você tem vivido a sua vida. Você não deve viver como o jeito que você vive. O jeito que você vive não tem agradado o coração do seu Deus aqui. Por exemplo, poderia sair uma profecia assim, ou o Senhor próprio usando um vaso para falar com uma pessoa, e nem por causa do linguajar deixaria de ser Deus, porque esse sentimento ele é traduzido pelo nosso vocabulário às vezes. O Senhor Deus uma vez me disse: filho, diga àquela mulher que ela é uma prostituta. Bom, é uma palavra pesada, mas a Bíblia diz isso. Só que naquele presente momento eu falei: Senhor, eu não posso dizer isso. O Senhor, como ele já estava acostumado a conversar comigo e eu com ele, o Senhor já sabia que eu tinha aprendido essa lição. Às vezes nós somos pesados com a língua ou com a boca porque nós não discernimos como o Senhor Deus quer que nós levemos algo da parte dele. Porque esse sentimento ele nos invade, e esse sentimento precisa ser traduzido. E às vezes nós não conseguimos achar palavras específicas. Então já acontece direto de pessoas pararem e Deus ele mandou, você deve fazer isso. E a pessoa fala: não, já está na carne, fulano. Se fosse Deus, desenrolava direto. Não tem nada a ver. Isso literalmente não tem nada a ver. E eu cheguei na moça e falei assim: moça, o Senhor Deus não quer te ver fazendo o que você tem feito. Ela olhou para mim com uma cara de arrogante, dizendo como se ela não tivesse feito nada de errado. Eu olhei dentro dos olhos dela, na unção do Espírito, e disse: queres que eu te diga? Na hora o temor do Espírito bateu dentro dela, abaixou a cabeça e entendeu o que o Senhor Deus estava dizendo a ela. Ela estava praticando lesbianismo. Então é bem relativa essa questão. Então, conseguindo compreender um pouco como nós não vamos meditar muito sobre isso, a princípio, o que o Senhor Deus a princípio quer que nós conversemos aqui é sobre obediência. Aleluia, Deus seja louvado. Na maioria das vezes a nossa mente vai resistir à voz de Deus. Por quê? Porque a voz de Deus, na grande maioria das vezes, ela é irracional. Para os psicólogos hoje, nós que escutamos a voz de Deus, nós somos esquizofrênicos, porque um quadro de esquizofrenia, ele é aplicado por três tópicos importantíssimos e três questões importantes, como por exemplo, quem é esquizofrênico escuta vozes, quem é esquizofrênico sente coisas que ninguém sente e vê coisas que ninguém vê. Então, bom, se isso é ser esquizofrênico, então eu sou um esquizofrênico, porque eu escuto a voz de Deus, vejo coisas que pessoas não conseguem ver e sinto coisas maravilhosas que não é todo mundo que sente. Louvado seja Deus. Eu sinto água andando sobre o meu corpo, dentro do meu corpo. Eu sinto fogo fundindo com água nas minhas mãos. Eu sinto eletricidade nas minhas mãos. Eu sinto um cobertor de fogo cair nas minhas costas e me envolver até a linha do meu peito. Eu sinto vibração no meu corpo, o meu corpo tremer, eu sinto eletricidade, eu sinto dormência, eu sinto formigamento, eu sinto eletricidade andar no meu corpo, andar no meu lombar. Eu sinto, às vezes, meio que estivesse ventando dentro de mim. É fantástico isso também. Vamos lá, eu sinto fogo queimar o meu corpo. Eu sinto aquilo que é meio difícil de expressar, a presença manifesta de Deus, a reação da unção e coisas físicas a gente sente. Eu sinto o meu corpo perder as funções, ele não funcionar,
ficar totalmente embriagado, sem a mínima gota de álcool no corpo, graças a Deus. E reações não são comuns, literalmente não são comuns. Por exemplo, nesses últimos tempos o Senhor Deus aumentou um pouco a sensibilidade sobre a minha vida e eu tenho experimentado coisas bem novas, assim, que são fenomenais, assim, fantásticas. Até no ato de tomar a Santa Ceia eu tenho experimentado a presença de Cristo de uma forma muito real, que eu não experimentava antes. Eu tenho literalmente tido êxtases assim, muito fantásticos com Deus. E, bom, para a psicologia, nós somos considerados esquizofrênicos. E nós estamos tão acostumados a se envolver com as coisas naturais, que quando nós começamos a nos envolvermos com as coisas espirituais, isso faz com que a nossa mente fique literalmente bagunçada. O apóstolo Paulo disse algo muito bonito aqui, que vem no capítulo 3 de Colossenses. Até tem uma Bíblia, eu uso a Bíblia Thompson. Até me sinto às vezes meio garoto propaganda da Bíblia Thompson, porque é uma boa Bíblia. Eu amo a tradução dessa Bíblia Sagrada. É uma tradução contemporânea e fantástica. Gosto muito dela. Tanto que eu uso praticamente só ela. A não ser quando vamos fazer um estudo, que eu uso algumas outras traduções, mas a princípio só ela mesmo, e a gente busca um pouquinho quanto podemos no original. 3 versículo 1 está escrito assim, ó: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Verso 1. O próprio Jesus Cristo disse: eu vim de cima e sou maior do que aquele que nasce embaixo e vem de baixo. Ou seja, não tem nada aqui embaixo que nos interessa. Continuação: pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida está oculta em Cristo, com Cristo em Deus. Verso 5. Vamos ler o 4 também. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí o apóstolo Paulo nos cita quais são algumas questões importantes que devem morrer, como a prostituição, impureza, a paixão. Uma coisa que as pessoas não sabem, as pessoas usam muito essa palavra, e até eu costumo exortar um pouco os discípulos, as pessoas que têm nos escutado. Paixão não é algo criado por Deus. É muito importante vocês saberem disso. E você que está me escutando, eu sei que você não tem escutado os áudios simplesmente para questionar as mensagens que o Senhor Deus tem nos dado, mas é importante você salientar que a Bíblia Sagrada está aqui para nós lermos ela, e com muito carinho eu gostaria não te desafiar para te confrontar simplesmente, porque eu não quero lhe ensinar e nem lhe confrontar. Eu quero servir o precioso Espírito para aprimorar aquilo que o Senhor Deus já tem lhe ensinado, e para que você se alimente também um pouco mais. A Bíblia Sagrada só usa a palavra paixão para falar paixões infames, que isso deve morrer dentro de mim, assim sucessivamente. Por quê? Porque paixão é algo químico. É literalmente algo químico. Nós já vamos voltar para a obediência, ok? Não esquecemos de obediência. Paixão é algo químico. Absolutamente algo químico. Por exemplo, vou lhe contar uma historinha bonitinha que a gente sempre usa ela para dizer às pessoas. Por exemplo, imagine um jovem com uma jovenzinha. O jovem todo bonitinho, a jovenzinha toda bonitinha. Aí o jovenzinho fala: mamãe, eu encontrei o amor da minha vida. Ah, que belezinha, né? Aí ele encontra com a mocinha toda bonitinha, aquele cabelo lindo, aquela roupa bonita. Mal sabe o mocinho que ela gastou 25 horas para fazer aquela chapinha, e puxa, repuxa e puxa, e repuxa, puxa e puxa. Ela fez uma campanha de oração uma semana antes para Deus não permitir que chovesse, porque se chovesse, você já viu o que ia acontecer com o cabelinho da coitada, né? Passou maquiagem, 1 quilo de pó,
aquelas coisas que passam na cara, argamassa, né? Não é pecado usar maquiagem, tá, irmão? Desde que a gente não extrapole, como algumas irmãs. Quando bate foto, parece uma assombração, coitada. E ela botou a melhor roupa que ela tinha, uma sandália muito bonita, e um tênis muito bonito, melhor dizendo, e saiu com ele. E ele: mãe, encontrei a mulher mais linda do mundo, ela é perfeita, mãe, Jesus amado, glória a Deus, ouro tem línguas ali, foi uma coisa fantástica. Maravilha. E tal. Depois de um tempo, ele vai sair com a moça de novo, ele está todo apavorado, desesperado, e ele sai, ele chega e encontra com a moça. Aquele cabelo liso, não tem um fiozinho para cima, aquela coisa maravilhosa, passou laque, tudo que você pode imaginar, uns olhos brilhantes, aquela coisa mais linda. Ele olha: meu Deus, que mulher linda, que coisa perfeita, que coisa fantástica. E ele olha aquela blusa muito bonita, aquela saia muito bonita para baixo do joelho, e tal, e um relógio lindo, e toda perfumada, né, toda cheirosa, aquela coisa linda, né? Aí depois ele continua e ele: meu Deus, que presente que o Senhor me deu, glória a Deus, aleluia. Fala até em inglês: praise the Lord Jesus, oh, aleluia. E continua aquele movimento. Aí ele abaixa mais os olhos, aquela pele muito bonita, ele vê aquela sandália trançada, está na moda ou não está, não sei, mas ela estava com a sandália trançada. Ele abaixa mais os olhos, aleluia. Crente que anda na moda não precisa converter, crente precisa andar em Cristo, aleluia, né? E aleluia, ele olha para a sandália muito bonita, de repente, um dedo maior do que o pé. Na minha terra aqui eles costumam dizer uma chulapa de um dedão. Meu Deus do céu, aquele dedo horrível, uma unha encravada, grande, que eu acho que se ela fizer uma curva, a unha aparece primeiro. Engraçado. Há 30 segundos atrás ele amava aquela mulher desesperadamente, usava aquelas frases de impacto, né? I love you, eu te amo, você é tudo para mim. Detalhe, deveria ser Jesus tudo para ele, né? Mas tudo bem, ela é tudo para mim, eu dou minha vida por ela. Frase de impacto, não dá nada, coitado. Ele chega em casa meio frustrado, mas ele: o que aconteceu? Mãe, acho que não é ela que eu amo. Por quê? Você não está falando que você queria estar casado? Não, mãe, Deus tem mostrado algumas coisas para mim. Deus tem mostrado algumas coisas, oh meu Deus. Pois bem, vamos para a filosofia da paixão. A paixão é algo químico e ela é facilmente desencantada mediante aos defeitos. Por causa dela ser um fator químico, ela é literalmente cancelada pelos defeitos. A partir do momento que a pessoa consegue enxergar um defeito na pessoa, a paixão ela é literalmente dissipada e ela acaba. Vamos fazer alguns paralelos importantes. Por enquanto a paixão ela se encerra com defeito, o amor ele é absolutamente diferente. Jesus Cristo ele diz para mim e para você em Cantares capítulo 4, versículo 7: não fará tábua do meu coração. Ó noiva minha, tu és tão formosa, em ti não há defeitos. Eu vou deixar Jesus de lado porque eu não tenho coragem de usar essa frase referente ao meu bom Cristo, pelo temor que eu tenho por Ele, na presença do Espírito. Mas suponhamos que um homem dissesse para a igreja de Cristo: tu és tão formosa e em ti não há defeitos. Eu diria para esse homem que estava cego ou bêbado, porque acho que só eu sozinho completo uns 80% dos defeitos de uma noiva, da noiva de Cristo. Vamos ser cristãos e não religiosos, e vamos encarar os fatos de frente, ao invés de ficarmos fantasiando as coisas. E eu falei: meu Deus do céu, não é possível que esse versículo está aqui. Eu falei: Senhor, como assim? Depois o precioso Espírito me levou a um versículo maravilhoso que fala que o amor cobre uma multidão de defeitos. Aí eu descobri que aquela noiva sem dente, com o cabelo todo levantado, parecendo um leão, aquele vestido branco, amarelado, manchado, igual aquelas mesas que mancha-se uma roupa, com bebida, com um suco, alguma coisa, depois você lá fica amarelado, aquele salto quebrado, aqueles dentes podres, aquela maquiagem toda desfigurada, sabe quando você chora, aquele rímel escorre, fica preto,
aquela meia rasgada, aquele vestido com o véu todo destruído. Essa é a gente diante de Deus, vamos encarar os fatos, né? E Jesus olha para a gente daquele estado todo e fala: tu és tão formosa, em ti não há defeito. Oh, Jesus amado. Mas eu descobri que o amor, ele cobra uma multidão de defeitos. Sempre quando você for lembrar de amor, lembra do seu pai e de sua mãe. Vocês já viram eles fazendo coisas absurdas de erradas e você continua os amando da mesma forma. Você já fez N coisas erradas e eles continuam amando você da mesma forma. Não muda. Você peca e erra e Deus continua te amando porque o amor dele é incondicional. Às vezes nós tentamos esconder de Deus os nossos defeitos, tentamos mostrar para Deus, o que é isso, Jeová, aleluia. Nós queremos mostrar uma espiritualidade, uma perfeição para Deus que nós não temos. E o mais engraçado de tudo é que nós esquecemos que o amor de Deus é incondicional. Deus não nos ama porque somos perfeitos em atitudes. Deus nos ama porque Ele nos ama incondicionalmente. Ele não lhe abençoa porque você faz algo por Ele, Ele abençoa porque Ele te ama incondicionalmente. E o mais importante de tudo, Ele já sabia, antes de nos chamar, as nossas debilidades, os nossos erros e as nossas falhas. Então Ele já conhecia tudo isso. Enquanto por amor você mata, se eu não tenho, também ninguém vai ter, vai lá e mata. Desculpa, I'm sorry. Por paixão você mata, absolutamente você mata. Por amor você morre. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus Cristo disse: eu amo vocês, por isso eu morro por vocês. Por isso eu vou me entregar por vocês. Por amor nós morremos, por paixão nós matamos. O amor só precisa de um a paixão só precisa de um defeito para que ela seja acabada. O amor não. O amor com defeitos ou sem defeitos, ele pendura por toda a eternidade. Amém? Continuando. Fazei morrer, pois, a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. E por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também, em outro tempo, andastes, quando a vossa vida era dominada por elas. Ou seja, hoje nós somos livres em Cristo Jesus. Mas o que está mais em jogo aqui não é isso. O que está mais em jogo aqui é acerca da obediência e acerca da resistência mental contra a voz de Deus, que é totalmente contrário àquilo que a nossa mente pensa. Vamos lá, voltar para cá de novo. No versículo 3 diz: buscai as coisas de cima. Depois fala: pensai nas coisas que são de cima. Depois fala: fazei morrer a natureza de baixo, que é terrena. A vontade do Pai é que isso aconteça. Por quê? Engraçado, tem outras revelações, mas eu quero, no Espírito, usar um textozinho simplesinho da Bíblia Sagrada, que é Mateus 6,33. Engraçado que existem coisas fantásticas que deixam a gente com os lábios abertos assim, mediante a elas, mas essa é bem simplesinha, não precisa ser algo muito grande. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Em 1 Coríntios, capítulo 1, para quem não sabe, versículo de número 25, se não falha a tábua do meu coração, vamos lá. Capítulo 1, versículo... Peraí. Na verdade, não é nem 1 Coríntios, é 2 Coríntios. Tá vendo? A gente fica equivocado um pouquinho. Peraí. Glória a Jesus Cristo de Nazaré. Às vezes eu sou meio teimoso com o Espírito Santo, sabe? Ele me fala uma coisa, eu vou procurar outra. Desculpa, tá, gente? É capítulo 1 mesmo, versículo 30. De 25 para baixo, que vai falando sobre isso. Mas o versículo 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, verso 31,
aquele que se glorie, glorie no Senhor. Aqui no verso 30 está dizendo que Jesus Cristo ele é a nossa justiça. E todos nós sabemos que o reino, ele só é reino por causa do rei. O reino nunca vai ser um reino se não existir um rei. E o reino vive as condutas de um rei. O reino vive em torno do rei. Porque é o rei quem comanda o reino. E Mateus 6,33 está dizendo: buscai primeiro a Jesus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que o mais interessante disso tudo é o seguinte: vamos brincar um pouquinho com a ciência. Cientificamente dizendo, nós não conseguimos fazer duas coisas ao mesmo tempo, porque nós não conseguimos dar 100% de atenção em duas coisas. Mas o ser espiritual ele consegue fazer até mais. Tem hora no escritório aqui no ministério que, meu Deus do céu, até eu me assusto em conseguir. Eu consigo escutar uma pessoa falar comigo e dar atenção para ela, e ao mesmo tempo dividir 50% para cada lado aqui e continuar a digitar outras coisas ao mesmo tempo. Isso no espírito, né? Se não tiver no espírito, eu não consigo fazer isso de forma alguma. E bom, se você tiver duas coisas para fazer, essas duas coisas se encerram da mesma forma. O Senhor Deus foi tão sábio nessa escritura em dizer: buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, que é como se Deus dissesse para você: buscai primeiro Jesus, em segundo plano Jesus também, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro a doutrina, buscai primeiro os rudimentos, buscai primeiro tudo que o reino tem, e buscai o dono do reino, que é a justiça de Deus, que é Jesus. Em outras palavras, buscai Jesus, e Jesus, e aquilo que for necessário, eu lhe acrescento. Só que nós passamos o longo do dia, o longo da semana, do mês e do ano, buscando só as demais coisas. Só as demais coisas. Nós damos mais valor nas coisas do que em Deus. Existe um sábio que disse uma coisa muito interessante, uma frase que ficou até famosa. Ele disse que nós deveríamos amar as pessoas e usar as coisas. Mas infelizmente hoje nós temos usado as pessoas e amado as coisas, ou usado as pessoas porque amamos coisas. Nós perdemos tempo demais correndo atrás das coisas, ao invés de nós deveríamos estar amando ao Senhor. Amar não é somente um sentimento, é uma atitude. E se amar é uma atitude, nós deveríamos não só mostrar a Jesus, como provar a Jesus que nós o amamos, buscando, nos submetendo a Ele e obedecendo a Ele. Algumas pessoas e alguns jovens hoje dizem assim: ah, pastor, mas espera aí, se eu for fazer tais coisas, eu não vou viver. É tudo que o Senhor Deus quer. Ele quer que a sua natureza terrena morra, que você não viva mais para ela. Porém, você não vai viver para a natureza terrena, mas porém nós vamos viver para Cristo. Uma coisa muito legal que está escrito no capítulo 6 de 1 Coríntios, com o título temático de imoralidade sexual, no verso expressamente 17, diz assim, até o 20: mas o que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da prostituição, de todo o pecado que o homem comete fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos. Não sois de vós mesmos. Fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós não somos de nós mesmos. Por isso nós não devemos viver para agradar a nós mesmos. Jesus Cristo disse: se alguém quiser vir após mim, precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Ele. E que quem fosse o seguir
Se essa pessoa não desagradasse pai, mãe, esposa, filhos, em uma conjectura, as pessoas ao meu redor, e agora a palavra, e a si mesmo, não é digno dele. Nós vamos desagradar nós mesmos. Desagradar nós mesmos é destruir os nossos pensamentos terrenos. Ou seja, nós gastamos tempos e mais tempos nos preocupando com as coisas desse mundo e perdemos a oportunidade de nos envolvermos com Deus. Literalmente com Deus. Enquanto a palavra diz, busque Jesus, Jesus, e o que você precisar eu te dou. Ele não quer que o seu carro te use, mas sim que você use o seu carro. Como assim o carro vai me usar? Tudo que nós temos hoje cobra de nós um tempo. Tudo que nós temos hoje cobra literalmente de nós um tempo. Um carro vai cobrar de você que você lave ele. Um carro vai cobrar de você que você troque o óleo. O carro vai cobrar de você que você troque os filtros de ar-condicionado, se tiver ar-condicionado no carro, que troque o filtro de ar, que troque pneus, pastilhas de freio, óleo de direção hidráulica, se caso tenha. Limpe o carro, lave, pague os impostos e assim sucessivamente. Se você prestar atenção, você está vivendo para servir seu carro. Você trabalha para pagar o seu carro. Você trabalha para limpar o seu carro. Você trabalha para dar manutenção no seu carro. Em outras palavras, estamos literalmente descumprindo o reino. Porque nós devemos sujeitar a terra e dominar a terra. Não a terra nos sujeitar e nos dominar. Vivemos a vida inteira para comprarmos uma casa, para comprarmos um carro. Se nós servirmos a Jesus Cristo e buscarmos Ele em primeira instância, Ele vai nos dar um carro para nos servir e nos dar o dinheiro para pagar, sem que nós sacrifiquemos nada, porque melhor é obedecer do que sacrificar. Nós fazemos N coisas que nos fazem ficarmos afastados de Deus. Paulo, como havíamos meditado em Colossenses, capítulo 3:1, ele disse que nós devemos buscar as coisas que são de cima. Olha que legal. Jesus está conosco na sua onipresença, mas Ele está aos céus intercedendo por nós. Nós devemos buscar o reino dele que foi estabelecido na terra e Ele que está nos céus. Ou seja, Ele estando na terra, Ele não deixa de ser dos céus. Ele mesmo foi bem claro quando Ele disse, eu vim dos céus. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E assim sucessivamente. O fato de estar aqui não significa ser daqui. Ser e estar é totalmente diferente. Ele é dos céus e esteve aqui conosco. Então é importante nós compreendermos que nós devemos não só buscarmos as coisas que são de cima, como nós devemos pensar nas coisas que são de cima. Aprenda uma coisa muito importante. Os nossos pensamentos, os nossos pensamentos determinam as nossas convicções. Os nossos pensamentos determinam as nossas convicções. E automaticamente as nossas convicções determinam as nossas atitudes. As nossas atitudes determinam as nossas percepções. E as nossas percepções determinam o nosso comportamento. Ou seja, nós somos o fruto e o resultado das nossas atitudes. Se eu e você temos pouco com Deus, é porque damos pouco a Deus. Se temos muito com Deus, é porque o obedecemos e compreendemos que o Senhor Deus nos dá não pelo que fazemos, mas sim pela sua eterna misericórdia. Mas o engraçado de tudo isso é que não é sentado com os braços cruzados que o Senhor Deus vai fazer algo. Quer ver? A Bíblia Sagrada diz que nós somos salvos por obras. Pastor, o senhor está ministrando uma heresia. A Bíblia diz que nós somos salvos pela fé. E não é por obras para que nenhuma carne se glorie. Pastor, não diga isso. E quem disse para você que a Bíblia não diz que nós somos salvos por obras? Nós não somos salvos por métodos, nem por liturgia, e muito menos por dogmas humanos. Nós não somos salvos mais por rituais. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Mas Tiago foi bem claro de dizer que a fé sem obras ela é morta.
Ou seja, devemos aplicar obras. Que obras são essas, irmão Wagner? Simples. Os princípios da palavra de Deus. Quando aplicamos os princípios da palavra de Deus, estamos literalmente abertos, absurdamente abertos, para que o Senhor Deus cumpra em nós a palavra dele. É em fé que aplicamos a palavra. É crendo no Cristo que nos deu a palavra que cumprimos a fé. Quer ver uma coisa? Jesus Cristo diz que a salvação consiste em nós crermos que o Pai o enviou na terra, que ele é o Filho de Deus. O eunuco só batizou nas águas depois de declarar isso de todo o coração, não só com um pedacinho do coração. Filipe olhou para ele e falou assim: crês de todo o coração? Ele falou: eu creio de todo o coração que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. E se ele é o Filho de Deus, significa que ele é o Messias enviado. Ou seja, nós devemos pensar naquilo que vem de cima. Por que pensarmos naquilo que vem de cima? Porque se eu penso naquilo que vem de cima, a minha convicção que ele é o meu Senhor, a palavra Senhor em língua hebraica significa dono, ou seja, que ele é o meu dono e quem é dono controla a minha vida. Ou seja, se eu penso e continuo pensando nele 24 horas por dia, como diz as Escrituras, vamos lá. Querido Espírito, eu dou louvor a Jesus Cristo por meio do Senhor. Está escrito assim, ó. Capítulo 4 de Filipenses, versículo número 8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Estamos descrevendo a pessoa bendita de Jesus aqui. Pastor, isso significa outras coisas. Tudo bem, pode significar outras coisas em revelação. Mas é Jesus que é verdadeiro, porque ele nasceu para que a verdade viesse à tona. Ele é honesto, porque ele nunca saiu desse princípio. Ele é a justiça de Deus. Ele é puro. Ele é amável. Ele é e sempre vai ter boa fama. Nele há toda a virtude. Nele há todo o poder. E ele deve ser adorado 24 horas por dia. E é nele que nós devemos pensar. Aleluia. Te dou louvor, Jesus. É nele que nós devemos pensar. Ou seja, quando passamos a pensar nele, meditar nele, ou seja, meditar na palavra, meditar nele, mas nele, na pessoa de Jesus, hoje nós perdemos muito tempo para dizer o que Jesus fez. E ao invés de ensinarmos às pessoas o que Jesus é, gastamos muito tempo em dizer o que Jesus pode fazer, ao invés de ensinarmos às pessoas o que Jesus é. Aprenda, ele só pode fazer algo se nós acreditarmos que ele é real para fazer. Pastor, peraí, o senhor está ministrando uma heresia, pastor, que isso? Ele não está condicionado às nossas atitudes, mas aprenda uma coisa, na prática é assim que funciona. Jesus faz aquilo que nós declaramos que ele faz. Se uma reunião eu digo que ele cura, ele cura. Se na outra reunião eu digo que ele liberta. Se uma reunião eu digo que ele cura e liberta na reunião. Ele não se condicionou às minhas palavras, mas eu me condicionei àquilo que eu ministro dele. A questão não é o que Deus tem poder para fazer. A questão é até onde vai a minha fé e a minha crença no que ele é capaz e poderoso para fazer. Eu devo pensar nele 24 horas por dia, por quê? Porque isso vai mexer na minha convicção. A convicção que ele é Deus, a convicção que ele é o meu Senhor, a convicção que ele é tudo para mim, a convicção que a palavra de Deus é real, a convicção que tudo e todas as coisas são para ele e por ele são todas as coisas. É isso que eu tenho que compreender. Segundo, uma vez que a minha convicção agora está alicerçada em Jesus, eu vou ter atitudes diferentes, eu vou agir mediante a palavra, eu vou lançar o pão sobre as águas, eu vou literalmente agir como quem crê. Imagine só se aquele cego não fosse lavar os olhos dele lá no tanque. Será que ele ia enxergar? Jesus não curou os olhos dele, Jesus colocou barro nos olhos, Jesus deu um par de olhos novos para ele. Só que tem um detalhe.
Imagina se ele não saísse de onde ele saiu, confiando na palavra de Jesus, e se ele não tivesse ido até lá lavar os olhos, ele não ia enxergar. A Bíblia não conta que ele saiu enxergando, a Bíblia conta que depois que ele lavou os olhos, ele começou a enxergar. Ele foi pensando no que Jesus foi dizendo. E conforme ele foi pensando, ele me disse que era para lavar os olhos. Ele me disse que eu vou enxergar. Ele me disse, ele disse isso, ele disse que eu vou enxergar. Ele é Jesus. Ele já tinha escutado sobre a fama de Jesus, com certeza. Ele começou a pensar sobre aquilo trouxe convicção. Não, se ele disse, eu vou enxergar. Então eu vou até lá, as atitudes. Olha a atitude. A atitude começou ele fazendo isso. Qual a percepção? A percepção que quem falou com ele não é um homem terreno, é um homem que veio de cima. E quem vem de cima é maior do que quem vem da terra, quem nasce na terra. Olha a percepção dele aumentando. Não, peraí. Eu preciso ir por aqui. Ele começou já a escorar as mãos, ele começou a chegar até o tanque. O comportamento dele mudou. Por quê? Porque ele começou a agir como quem crê. Abriu os olhos e começou a enxergar com um par de olhos novos. Nós devemos pensar nele. A Bíblia fala que nós devemos buscar primeiro, ok? Mas nós devemos pensar nele, porque se nós pensarmos nele, automaticamente, as nossas convicções vão ser todas direcionadas para ele. Uma vez que as minhas convicções passam a ser direcionadas para ele, a minha atitude começa a funcionar. Por que nós não temos força para buscar Jesus? Porque nós nem sequer pensamos nele. Quando passamos a pensar nele, nós tomamos uma atitude diferente. Aí a percepção do mundo espiritual, a percepção, a sensibilidade, aprenda isso. O que faz a diferença na vida de um ministro, o que faz a diferença na vida de um servo de Deus é a sensibilidade que ele tem com Deus triuno, principalmente com o Espírito Santo. É a sensibilidade que ele tem com Deus. É isso que faz a diferença. Quando estamos nas reuniões, o Espírito Santo me diz: filho, louve... aleluia. E nós começamos. Aleluia. Por que ele me disse louve, aleluia? Porque o Espírito Santo perscruta as profundezas do Pai. E é justamente o louvor que o Pai quer escutar. E quando ele me diz que é isso que o Pai quer escutar, automaticamente o Senhor Deus já me usa para direcionar toda a igreja a dar o louvor que ele quer escutar. Quando nós levamos o louvor que ele quer escutar, automaticamente o poder dele desce. Ao ponto de preparar o caminho para que a presença de Deus se manifeste, dentro do corpo das pessoas, e automaticamente já começa a preparar o caminho para que a glória do Senhor se manifeste naquele lugar. Sensibilidade. Mas a sensibilidade nunca vai acontecer se eu não tiver um relacionamento íntimo com o Rei do Reino, chamado Jesus Cristo. E eu só me achego a esse Rei por meio do precioso Espírito Santo, o governador desse reino. Enquanto Jesus Cristo é o Rei do Reino, que quer colonizar nós que somos terra, ele implantou dentro de nós o governador desse reino chamado Espírito Santo. E o Espírito Santo está nos colonizando de dentro para fora. Ele está nos transformando de dentro para fora. Ele está nos fazendo cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Pastor, tem Bíblia para isso? É claro que tem. Sempre tem Bíblia para tudo que nós formos meditar. Pois os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Capítulo 8, a vida através do Espírito. Nós só estamos falando do Espírito Santo, é Ele quem vai fazer isso. Ele quem vai nos fazer sermos iguais a Jesus. Por isso a Bíblia Sagrada diz que o servo jamais será maior do que o seu Senhor, mas o servo bem instruído será como? Será igual ao seu Senhor, aleluia. Não igual sendo Deus, mas na conduta e no caráter. O sonho do Pai não é que nós sejamos, aprenda isso, o sonho do Pai não é que nós sejamos usados, somente como Jesus Cristo foi. O sonho do Pai é que nós tenhamos o caráter do Filho dele. O sonho do Pai é que nós sejamos exatamente como o Filho nas condutas, no caráter. Aprenda, querido irmão e irmã que me escuta nesse precioso momento. Os seus dons podem te levar a lugares que o seu caráter não vai te permitir ficar.
Dons Deus dá para todos, mas a unção Deus só dá para filhos obedientes. A unção o Senhor só dá para aqueles que submetem a palavra de Deus e têm um relacionamento com o íntimo Jesus Cristo. Relacionamento, íntimo com Jesus Cristo. O querido Deus precisa confiar em você. Por isso nós devemos pensar em Deus 24 horas, porque isso vai fazer com que as nossas convicções ganhem vida. É isso que vai movimentar a sua vida espiritual. Pense nele desesperadamente por dia, porque aquilo que você pensa, prenda, você recebe uma influência do Espírito Santo no seu inconsciente. Automaticamente essa inconsciência começa, esse toque no seu inconsciente começa a gerar o desejo por Deus através do subconsciente, porque agora existe uma parcela da sua consciência e uma parcela do inconsciente, ou seja, o subconsciente está começando a funcionar, ali está formando um desejo por Deus. Esse desejo vai lançar um pensamento na sua consciência, e a sua consciência vai sentir vontade de meditar sobre Jesus. O que você deve fazer? Alimentar esses pensamentos sobre Cristo, porque eu quero continuar pensando em Cristo, e isso vai movimentar agora a sua fé e a sua crença em Cristo. As suas convicções vão ser alicerçadas nele. Automaticamente a sua atitude vai ser de buscar as coisas que são de cima. Por quê? Porque se eu penso em Jesus, eu entendo que a Bíblia Sagrada diz que ele não é da terra. Pensamos na riqueza que o reino pode oferecer, mas não pensamos em como ser iguais ao rei do reino. Sendo que o rei do reino só quer que nós sejamos iguais a ele. Por isso ele disse, assim como vos deu exemplo, fazer da mesma forma. Eu sou o único caminho, a única verdade, a única vida. Ou seja, eu sou o caminho que você deve trilhar, a verdade que deve existir dentro de você. E sem trilhar esse caminho, e sem que essa verdade da minha palavra, ou seja, sem que a minha palavra por completo se manifeste dentro de você, você nunca terá vida. Você vai vegetar, literalmente vegetar, você não vai ter vida. Por isso Paulo diz com toda veemência, ele disse com toda veemência, buscai as coisas que são de cima. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E não as coisas que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima, e não as coisas dessa terra. Buscai primeiro o reino dos céus, que também é estabelecido aqui na terra, e a sua justiça. Busque Jesus, meu filho. Busque Jesus, meu filho. E tudo que você precisar eu vou te dar. Tudo quanto você precisar eu vou te dar. Não use pessoas para terem coisas, para ter coisas. Não faça isso. Não busque somente as coisas desse mundo. Busque Jesus. Busque Jesus. Busque Jesus. Paulo disse algo muito interessante. Capítulo 6 de Coríntios. Está escrito assim, mais um minutinho que eu estou abrindo a Bíblia aqui. Não sabeis vós que sois corpo, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de meretrizes? Verso 13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus também destruirá tanto um como o outro, mas o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Você consegue entender que você não faz parte dessa terra? Você consegue entender que você não é desse mundo? Jesus Cristo disse bem claro. Quantas pessoas são ignorantes? Pastor, só está ofendendo essas pessoas? Não, primeiro que não sou eu quem ofendo as pessoas que se ofendem com as palavras que qualquer outra pessoa pode dizer. Eu não tenho o poder de ofender ninguém. E segundo que ignorante significa falta de conhecimento. Ou seja,
A pessoa por si só não quer aprender, e muito menos buscar. Ela não sabe e também não quer buscar para aprender. Meu Deus, meu Deus. Você consegue entender que você não é dessa terra? Uma das orações mais maravilhosas que eu já vi na Bíblia Sagrada. Pai Nosso é muito lindo, mas João 17 é fantástico. Oh Senhor Deus, olha o que o nosso precioso Jesus disse. Já não permanecereis, verso 11 do capítulo 17, no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo e eu vou para junto de ti. Verso 16, eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Nós estamos aqui literalmente de passagem. Nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo. Você não é desse mundo. Dá para você entender que você não faz parte desse mundo. Para de tentar se alegrar com as coisas do mundo. Para de você tentar se alegrar com o que o mundo tem para lhe oferecer. O que o Senhor Deus quer me usar não é simplesmente sobre conduta cristã. Eu poderia passar aqui horas e horas e horas ministrando sobre detalhes práticos. Nós vamos gravar muito sobre isso. O Senhor Deus quer que eu grave muito sobre isso, falando sobre detalhes práticos, o evangelho prático. Nós vamos abrir uma sessão de áudio aqui para vocês se alimentarem sobre o evangelho prático. Coisas como o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, mas não como regra, como lei, mas como coisas práticas que nós deveríamos saber. Coisas simples, literalmente simples, que nós deveríamos compreender. Nós vamos falar muito sobre isso, mas não é isso que está em pauta aqui agora. O que está em pauta é sobre obedecer à vontade de Deus. Obedecer a Bíblia que diz que você não é do mundo. Se você não é do mundo, não se envolva com o mundo. Capítulo 4, versículo 4 de Tiago. Está escrito assim, ó, preste atenção. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ei, você quer ser inimigo de Deus? Eu já vi, mas se viver desse jeito, eu não vou viver. Você não vai viver para o mundo. Você vai viver literalmente para Cristo. Uma moça me procurou dizendo, pastor, tem como o senhor me visitar com as redes de relacionamentos que nós temos no ministério? Por favor, ela é por favor, pastor, tem como o senhor me visitar? É que meu marido me traiu, ele largou de mim. Essa moça ia para a igreja, experimentava muito de Deus. Torno a repetir uma vez mais. Quando a unção de Deus toca a pessoa é tocada também pelo fogo de Deus. E o fogo de Deus queima o lixo do diabo dentro da pessoa. E faz a pessoa ser mais sensível a Deus e ter mais facilidade de cumprir a palavra. Mas a pessoa decide se ela quer cumprir a palavra ou se ela quer não cumprir a palavra. E a falta do estabelecimento da palavra de Deus dentro do corpo dessa pessoa, dentro da vida dessa pessoa, alimentando e nutrindo o espírito dela, faz com que ela seja totalmente aberta tanto para Deus como para o diabo. Aprenda isso. A sensibilidade com Deus é susceptível. Vamos melhorar a frase, não vai ficar muito difícil. A sensibilidade com Deus também é uma sensibilidade para o mundo. O que nos faz ficarmos alicerçados com Deus é literalmente o alicerce da palavra de Deus. A sensibilidade para Deus é susceptibilidade para o mundo. Ou seja, o tanto quanto eu sou sensível para Deus é o tanto quanto eu posso ser sensível ao diabo. O que me mantém alicerçado em Deus é eu estar firmado na palavra de Deus. É isso que é importante nós sabermos. E aquela moça me disse, pastor, e eu perdi meu marido. Eu entrei na rede de relacionamento que nós temos aqui, são os assessores que tomam conta, e eu entrei, minha assessora me mandou um e-mail me dizendo, pastor, tem uma moça te fazendo um pedido, entra lá para o senhor ver. Eu entrei e fui ver, e sempre quando eu posso eu tento acompanhar o máximo que eu posso as pessoas para não
deixá-las, pelo amor de Deus. Eu vivo para essas almas, é por elas que eu amo, que é a noiva do meu mestre. E eu entrei para ver, e eu não recordava quem era, porque estava com o nome, no e-mail veio com o nome, não veio com foto. Eu cliquei no nome e fui ver as fotos quem era, e estava lá show de Luan Santana, foto disso, aquilo. Não estou determinando a conduta da vida da moça pelos fatos, mas lembra-se, as nossas atitudes determinam quem nós somos. Se o seu casamento está ruim, é porque não existem princípios de Deus no seu casamento. Quais são os princípios de Deus, pastor? Simples. Você precisa aplicar a palavra de Deus. De que jeito, pastor? Querido, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante e simples. Olha como isso é interessante e simples. A Bíblia Sagrada não tem de influenciar a sua vida. A Bíblia Sagrada tem de determinar os seus passos. Devemos agir e reagir como está escrito na palavra de Deus. Simples. O que eu tenho que fazer agora? Não sei. Vamos fazer isso? Não, vamos fazer isso não. Peraí, deixa eu ver o que a Bíblia diz. Porque se a Bíblia me influencia, eu vou lembrar de vez em quando de alguns versículos. Mas se a Bíblia determina os meus passos, eu vou fazer exatamente o que está escrito. Por que você não vai fazer isso? Porque a Bíblia Sagrada diz que não é para fazer. Se a Bíblia Sagrada diz que não é para fazer, é o próprio Cristo que me diz para eu não fazer. E se Ele me diz que é para eu não fazer, eu não vou fazer, porque Ele é meu Senhor, meu dono, e eu obedeço. É isso que nós precisamos compreender. Agora, simples. Por que o esposo traiu? Será que ela vive a palavra de Deus 24 horas? Pastor, o senhor está julgando ela, hein? Julgar é determinar sentença. Eu estou fazendo pergunta simples. Isso não é determinar sentença. Se esse tipo de frase é julgar e se isso é pecado, então Deus nos manda pecar no capítulo 1 dos Salmos. Vamos ler rapidinho, com o maior carazinho, vamos lá. Se isso é julgar, então o primeiro Salmos então nos leva a pecar. Então não leia. Como julgar é determinar a sentença, então leia o primeiro Salmos que vai abençoar a sua vida. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bom, já tem que julgar quem é ímpio e quem não é ímpio. E nem se detém no caminho dos pecadores. Já tem que julgar de novo quem é pecador e quem é pecador. Porque esse é pecador e esse não é. Eu tenho que julgar. Eu já tenho que analisar quem é e quem não é. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Já tem que julgar quem é escarnecedor e quem não é. Julgar é determinar a sentença. O que eu não posso é dizer que ela é uma mulher que faz isso e aquilo. Mas bom, qual será a conduta dela diante da palavra de Deus? Será que ela luta para ser uma mulher virtuosa de Provérbios capítulo 31, do versículo 10 ao versículo 31? A mulher que o marido a louva dizendo, existem mulheres que procedem virtuosamente, mas tu és superiores a todas, e os filhos louvam dizendo, minha mãe é minha mãe. Ou será que ela faz aquilo que a vaidade dos pensamentos dela diz que ela deve fazer? Será que ela defende a palavra de Deus veemente? Ou será que não? Pelo menos se eu me recordo dela nas reuniões quando nós estávamos juntos, ela literalmente recebia poderosamente de Deus. Mas como torno-lhe dizer de novo, o poder de Deus não transforma o ser humano. O que transforma o ser humano é a presença de Deus. O poder de Deus é a testemunha. E a unção de Deus e manifestação da atribuição do fogo de Deus faz com que as cadeias sejam quebradas pelo jugo que é despedaçado pela unção e o fogo que limpa a pessoa. Ou seja, cada vez que ela se envolve com a presença de Deus, os grilhões são quebrados. Porém, se ela não estiver alicerçada nos princípios da palavra, ela vai tornar a ter mais força para servir ao diabo, mesmo se intitulando como cristã. Se somos cristãos, devemos andar nos passos de Cristo. Os passos de Cristo estão totalmente relacionados com a conduta cristã de andar com Cristo.
Se o seu casamento não vai bem, porque não está sendo aplicado a palavra de Deus. Se o ministério não está desenvolvendo, porque não está sendo aplicada a palavra de Deus. Você está sendo cegado e não está vendo. Se o seu relacionamento com os seus pais não vão bem, porque não está existindo os princípios de Deus. Exemplo, eu sou pastor do meu pai, sou pastor da minha mãe. Mas nem por causa disso eu deixo de os respeitar como pai e mãe. Nem por causa disso. Então é importante nós compreendermos quais são os princípios. O fato dos meus pais hoje serem mais velhos, eles se enquadram no versículo que diz de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, 2 Timóteo, se não fala a tábua do meu coração. Está escrito assim, vamos lá. Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4, está escrito assim no versículo, não é o 2 Timóteo, I'm sorry. Capítulo 5 de 1 Timóteo, verso 1, está escrito assim: não repreendais asperamente o ancião. A Bíblia Sagrada diz que nós devemos respeitar as cãs das pessoas. Para quem não sabe o que significa cã, são cabelos brancos. Agora, como que o Senhor Deus pode estender as mãos e como que nós podemos colher coisas boas se plantamos coisas ruins? Gálatas 6,7. De Deus não se zomba. O que plantarmos na carne é aquilo que nós vamos colher. Tudo quanto o homem plantar, isso ele ceifará. De Deus não se deixa escarnecer e de Deus não se zomba. O que eu plantar eu vou colher. Se eu plantar os princípios da palavra de Deus, eu vou ter um filho muito educado. Eu vou ter um filho sensível à voz de Deus, sensível à presença de Deus, que não quer se envolver com o mundo. Se eu plantar os princípios de Deus no meu casamento, eu vou ter uma esposa preciosa e maravilhosa, que vai ser literalmente a minha coroa, como a Bíblia Sagrada ensina. E ela vai ter um marido que ela vai se orgulhar do marido dela em Cristo Jesus. Se eu aplicar os princípios da palavra de Deus, o Senhor Deus vai dar crescimento ao ministério. Porque eu com outras pessoas vamos plantar e outros vão regar, mas quem vai dar crescimento é o Senhor Deus. Mas Ele vai dar crescimento àquilo que vem dEle. Por quê? Porque Ele só confirma a palavra dEle e não aquilo que eu acho que está certo ou que eu penso que pode dar certo. E essa história de tentar sair fazendo as coisas e depois ver o que vai dar não funciona. O que funciona é fazer aquilo que o Senhor Deus quer que nós façamos. Ou seja, pensa em Jesus e busca o reino de Deus e a justiça. Busque Jesus, porque Ele é do alto. Ele literalmente é do alto. Quando nós começamos a fazer isso, automaticamente as nossas atitudes começam a ser fundamentadas à luz da palavra de Deus. É muito difícil? É difícil, eu quero lhe dizer isso, não é fácil cumprir essa palavra. Não é fácil caminhar nela, embora nós temos o Espírito Santo que nos habilita e nos dá capacitação para que nós a cumpramos. Só que o mais interessante de tudo é isso. Não é simples, entenda. Eu quero abrir os seus olhos com o Espírito Santo e que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. O reino dos céus é conquistado à força. Não pense você que vai... Olha, se está fácil demais, não é o reino que está se aplicando na sua vida. Nem sempre o que é fácil vem de Deus. Na maioria das vezes, olha, 99% das vezes vai ser difícil. Em todos os aspectos. Tornando o início da mensagem. A nossa mente vai criar resistência. Por quê? Porque a nossa mente foi instruída durante anos a pensar nas coisas dessa terra. A pensar nas coisas de baixo terrenas. E se nós não aplicamos ainda o fazer morrer a natureza terrena, que é a velha criatura, a nossa alma ou a nossa carne, que é a junção do corpo e da alma, se nós ainda não lutamos para que essa natureza morra, vai ser comum a sua mente criar resistências. Se vier do Senhor Deus o sentimento dele dizendo, filho, começa a bater palma, e se sente que você tem que bater palma e gritar, a sua mente vai criar resistência, você vai estar fechando a sua sensibilidade com Deus. Se o Senhor Deus falar a você assim, filho, acorda de madrugada e ora, a sua mente vai dizer, tá louco? A sua alma vai dizer, tá louco? Amanhã de manhã você tem que trabalhar, você vai trabalhar cansado, você vai perder seu emprego. Deus jamais vai falar para você perder seu emprego. Quem abre porta é Deus, quem fecha a porta é Deus. Quem determina a última palavra é o Senhor. E segundo, Deus que te mandou acordar vai ser o Deus também que vai te sustentar no dia de amanhã.
põe uma coisa no seu coração, por meio do precioso Espírito. O Deus que te chama é o Deus que lhe guarda. E a Bíblia Sagrada diz em Provérbios capítulo 2, versículos 7 e 8, que Ele preserva as veredas do seu justo. Aqueles que caminham nos passos dele são guardados por aquele que lhe dá os passos e aquele que lhe dá o caminho para andar. Então aprenda isso em nome de Jesus Cristo. A obediência ao Senhor está totalmente relacionada a isso. A obediência ao Senhor está relacionada em nós fazermos aquilo que Ele quer que nós façamos, não aquilo que queremos fazer. Nós devemos nos desagradar continuamente. A voz de Deus, como já fora mencionada em algum tempo atrás, ela na maioria das vezes vai contrariar a nossa mente e o nosso coração. Do homem que é enganoso, ela vai contrariar os nossos princípios às vezes. Aprenda isso em nome de Jesus Cristo, entenda. Você não é na terra, então não pode pensar como os que são da terra. Você veio do céu, o seu Espírito veio do céu. O seu Espírito é uma fragmentação da pessoa bendita do Espírito Santo. Foi do Espírito Santo que o Senhor Deus criou o seu Espírito, ou seja, o seu Espírito não veio da terra, o seu Espírito veio do céu. Você, a pessoa, quem é você, veio do céu. O seu corpo só é um revestimento da terra. As pessoas, até os que vieram muitas vezes do berço cristão, receberam uma influência muito grande do mundo. Hoje nós vemos cristãos mentirem. Intitulam isso de mentira gospel. Não, mentira, isso aqui não tem problema. As pessoas têm mentido hoje. As pessoas têm omitido hoje. As pessoas têm vivido uma mentira horrível, tentando se passar por aquilo que não é. Hoje o Ministério Santo Espírito não é um ministério mundial ainda. Não é um ministério que está expansível a nível brasileiro. Eu vou lhe ser sincero, nem eu mesmo sei qual é a dimensão desse ministério hoje. Nós temos trabalhado aqui arduamente para a glória de Deus, tentado fazer tudo que é possível para que o Senhor Deus alcance o máximo que Ele queira alcançar. Mas eu não sou um ministro conhecido mundialmente. Não estou preocupado com a fama, estou preocupado com você que me escuta. Estou preocupado com as almas do meu bom Cristo. Estou preocupado em fazer missão. Não estou preocupado em fazer turismo em outro país. Nós temos falado não para algumas agendas que as pessoas estão simplesmente preocupadas em êxtases espirituais. Querido, eu amo a unção de Deus, eu sou fascinado no toque de Deus, eu sou desesperado pela pessoa bendita do Espírito, eu não vivo sem Ele. Mas, querido, o Senhor Jesus quer as almas e o cumprimento da palavra dEle. Ele não quer simplesmente fazer com que a presença dEle vire um playground espiritual. Ele só lhe toca com um propósito. Ele só te salvou com um propósito. Ele lhe alcançou para que você pudesse alcançar algo para Ele. Por isso Paulo disse, fostes alcançados para alcançar algo. Nós somos alcançados para alcançar a vontade dEle, que são as almas e o cumprimento do reino dEle e a permanência do reino dEle. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, entenda. A sua mente sempre vai tentar resistir à presença de Deus. A sua alma sempre vai tentar resistir à presença de Deus. Talvez você tenha escutado esse áudio e tenha escutado algumas experiências que eu contei, ou visto os vídeos e visto como o Senhor Deus tem tocado. Você fala, mas não é possível, eu não sinto isso. É claro, a sua mente está te resistindo. Para de tentar entender as coisas primeiro, experimente, depois você fala. Nós recebemos inúmeros e-mails, inúmeras mensagens, inúmeras pessoas dizendo isso não é de Deus, fulano caí, babá. Pessoas que nem leram a Bíblia Sagrada ainda. Eu nunca vi isso na Bíblia, e aquelas coisas todas. Querido, o que atraía as pessoas para Jesus se não fosse a presença dEle? O que fazia um ser humano parar, intelectual, como era o caso de Mateus ou Levi, chama como quiser. Mateus só é chamado ele por ele mesmo no Evangelho segundo São Mateus, mas nos outros evangelhos ele é conhecido como Levi. Um homem estudado, com nacionalidade romana, sabe, com cidadania, romana, muito intelectual. Jesus olha para ele e fala assim, tudo bom, Levi? Segue-me. Aquele homem larga tudo para cima e vai seguir Jesus. Gente, por favor, me explica isso.
Sabe, escutamos N coisas bobas, sabe? A assessoria tem ministrado pessoas, dizendo a eles as referências bíblicas da unção e do poder de Deus. Faz o seguinte, ao invés de ficar questionando espiritualmente, vai em uma das reuniões, experimenta. Vai. Só que sem ser cético, desculpa a expressão, sem ser tolo. Seja sábio. Abra o seu coração e deixe o precioso Espírito lhe tocar. Por que então que Pedro disse que o poder de Deus é comparado com o vinho? Pelo que eu sei, o vinho nos deixa embriagados. O vinho nos faz nos alegrar como criança. O vinho nos faz falar bobeira, ficar rindo. O vinho nos faz ficarmos embriagados e caminharmos ao ponto de quase cair. Por que será que Pedro disse isso? Porque um dia o contestaram em Pentecostes, quando começaram a dizer que estavam todos cheios de vinho. E ele disse: varões galileus, magistrados dessa, fulano, ciclano, saduceus, fariseus, povo de Israel, escutai-me, essa é a promessa de Joel. O próprio Cristo nos diz para nós não sairmos daqui que nós seremos revestidos de poder. Quero dizer uma coisa bem simples. O sensor disso é a presença de Deus. O sensor das coisas é a presença de Deus. Satanás nunca vai poder materializar, Satanás nunca vai poder sintetizar, e ele nunca vai poder forjar a presença de Deus, porque primeiro ele não é e nunca vai ser Deus. Nunca vai ser Deus. Absolutamente nunca. Então eu quero lhe convidar nesse precioso momento, depois dessa meditaçãozinha que nós tivemos, a obedecer à vontade de Deus. Pare de tentar se envolver com o mundo. Pare de tentar pensar como o mundo pensa. Pare de pensar nas coisas do mundo como as pessoas desse mundo pensam nas coisas desse mundo. Pare de achar que você é um ser comum. Você não é mais comum. Até se encontrar com Cristo, agora não é mais. Existe um sangue sobre a sua vida precioso que Ele cobre. Em nome de Jesus Cristo, obedeça essa palavra. Queres a unção de Deus? Entenda que ela não virá sem o cumprimento dessa palavra, de forma alguma. Deus não quebra princípios. Quer viver bem no seu casamento? Viva a palavra. Quer viver bem no ministério? Quer ver Deus lhe soprar e lhe fazer conhecido como Ele prometeu a Abraão? Viva a palavra. Eu quero fazer questão de fazer menção de alguns versículozinhos aqui, antes de nós encerrarmos. Um deles se encontra em Provérbios. Oh, aleluia, Jesus, Tu és precioso. Provérbios capítulo de número... Tu és santo, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Capítulo 3, versículo 1. Filho meu, não te esqueças do meu ensino, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os dias. Os teus dias acrescentarão anos de vida e prosperidade. Verso 2. Filho meu, se aceitardes a minha palavra, a palavra do Senhor também diz, para não apartarmos dos nossos olhos a palavra do Senhor aqui em Provérbios. Vamos para outro versículozinho maravilhoso. Está em Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo de número 1, versículo de número 8. Não aparta da tua boca o livro dessa lei. Medita nele de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer, para que tenhais cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, serás bem-sucedido. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 5.
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Essas palavras que te ordeno estarão no teu coração. Tu inculcarás os teus filhos. Tu inculcarás os teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Ou seja, você só fala o que você pensa. Você precisa pensar nela 24 horas por dia. Verso 8. Também as atarás na tua mão por sinal, e te serão por faixa entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da casa e nas portas. Ou seja, é importantíssimo nós compreendermos que o Senhor Deus só quer que nós cumpramos essa palavra. Quanto mais cumpramos a palavra de Deus, mais essa palavra preciosa vai nos limpar. João 15,3 diz: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho proferido. Quero desafiar você, em nome de Jesus Cristo, a obedecer essa palavra, a obedecer a voz do Senhor teu Deus, a ser literalmente obediente à palavra de Deus. Viva tudo que está escrito. João 14,21 diz que quem ama Jesus Cristo guarda a palavra. A expressão guardar significa aprender, entender e viver. Ou seja, quem ama Jesus Cristo aprende, entende e vive a palavra dele. A palavra não é somente um versículo, a palavra não é somente um livro, a palavra não é somente o Pentateuco, a palavra não é somente o de Gênesis a Malaquias, o Antigo Testamento, a palavra não é só o Novo Testamento, a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada completa. Como que você pode cumprir a palavra de Deus se você nem a conhece? Como que você pode servir a Jesus Cristo se você nem a conhece? Ai, pastor, mas a Bíblia Sagrada é muito grande. Você acha que o Senhor daria algo para mim e para você que nós não fôssemos capazes no Espírito dele de compreendermos, de aprendermos e lermos? Você acha que o Senhor Deus nos daria uma incumbência que fosse impossível? Ah, não, mas a Bíblia é muito grande. Não é a Bíblia que é muito grande, somos nós que não temos tempo para Deus. O que está em jogo agora é o nosso amor por Deus. Se nós o amamos, nós devemos literalmente agir como quem ama. E quem ama obedece. Eu quero desafiar você em nome de Jesus Cristo a obedecer à vontade, à voz de Deus, mesmo que a sua mente resista, mesmo que a sua alma resista. Quer ver uma coisa? O Senhor Deus pode olhar para você para lhe dar um exemplo? Antes de nós encerrarmos, o Senhor Deus pode olhar para você e dizer para você assim, ó, larga daquele emprego seu. Você fala, Deus, por quê? Porque o seu emprego está te afastando de mim. Tem pessoas que estavam desempregadas. Aí o Senhor Deus abre uma porta de emprego. E aparecem outras portas, porque o Senhor Deus às vezes dá a oportunidade de nós escolhermos. Aí o cidadão arruma trabalho de manhã, de tarde e de noite. Buscava Jesus antes, de manhã, de tarde e de noite. Agora está trabalhando de manhã, de tarde e de noite, não tem mais tempo para buscar Jesus. Você acha que ele vai falar o quê? Para você continue trabalhando? Sempre nós devemos buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. E desculpa. Eu quero corrigir todas as vezes que eu disse esse versículo aqui, desculpa. Eu disse várias vezes no áudio aqui, as demais coisas, não é isso que está escrito. Os que está escrito aí, e estas coisas vos serão acrescentadas. Que essas coisas, pastor, simples. Me desculpe. A religião às vezes se impregna dentro da gente e a gente não consegue nem prestar atenção. Obrigado, Espírito Santo. Eu te dou louvor, Jesus. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Que essas coisas são essas? Tudo que o Senhor Deus disse nos versículos acima. Ou seja, viver com o necessário, não viver com luxo. Nós podemos ter, sim, a abundância que o Senhor Deus quiser nos dar, desde que a nossa mentalidade, o nosso desejo, esteja literalmente com a consciência de viver o necessário. Se o Senhor Deus disser para você que é necessário você ter um carro, tenha o carro. Se Ele disser para você que é necessário você ter um avião, tenha um avião. Aquilo que for necessário. Aquilo que Ele quer dar a você, que seja necessário. Então eu quero convidar você em nome de Jesus Cristo a cumprir a palavra de Deus
e fazer a vontade desse Deus uma vez mais. Que o Senhor Deus lhe abençoe e possa lhe edificar, em nome de Jesus.